Paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Um texto bastante conhecido, mas necessário para o nosso coração nesta hora. O tema desta mensagem é Priorize Deus. Olhando para a sua agenda de compromissos, aonde Deus se encontra. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É um daqueles versículos que vem em caixinha de promessa, né? Um versículo agradável, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que está diante de nós, no nosso idioma, e podemos ler e aprender da tua vontade para nós, através da tua palavra que é infalível. Obrigado, meu Deus, por tamanho amor, por permitir que a Bíblia chegasse até nós, e que nesta hora ela possa falar ao nosso coração mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Vale relembrar que o contexto onde Jesus disse esta frase, ele estava com os discípulos no monte, ensinando sobre dependência de Deus. Era algo extremamente novo, porque Jesus estava interpretando a lei para eles. Então, ele nos orienta como descansarmos em Deus e o que deve ser prioridade na nossa vida. Ele começa dizendo aos seus discípulos: não andem ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Talvez seja uma ansiedade sua, uma preocupação sua hoje. Hoje é dia 31. Ainda tem alguns dias aí para sair o salário, ou então o desemprego, a sua necessidade básica. Não andeis ansiosos com coisa alguma, nem com o que haver de comer, de beber ou de vestir. Mas será que são essas somente as nossas necessidades hoje em dia? Samuel, conseguimos colocar aí no telão a pirâmide de Maslow? Foi colocado, eu utilizei na mensagem no culto jovem. Existe uma pirâmide, aí está, conhecido como a pirâmide de Maslow, que tem a ver com as nossas necessidades, a necessidade do ser humano hoje, basicamente. A parte maior está na base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, a questão do nosso descanso, da nossa saúde, alimentação. Depois vem a necessidade de segurança, os nossos patrimônios, a nossa casa, a segurança física, os nossos bens. Depois vem a necessidades sociais, reconhecimento, convívio, amizades, relacionamentos. Depois necessidades de autoestima, aquilo que nós temos conquistado, aquilo que faz bem para nós. E por último, a necessidade de realização pessoal, afinal, nós somos seres humanos. Nós temos as nossas necessidades, nossos sonhos, nossos desafios, nossas lutas, e nós queremos também a nossa vitória. Sim ou não? Nós queremos. Nós não fazemos as coisas e, se der bem, se não der, amém. Não, nós temos as nossas necessidades.
E essa pirâmide, ela apresenta uma necessidade nossa que eu posso dizer que é sim uma necessidade básica. Mas será que Jesus estaria dizendo também dessas outras necessidades? Nós podemos afirmar que sim. Porque a questão aqui, a lição de Jesus para nós nesse texto, não está voltado somente para o pãozinho com manteiga, o cuscuz nosso de cada dia, dá-nos hoje, mas se trata de princípios e valores. Você tem priorizado Deus ou você tem priorizado estas coisas? A partir dessas necessidades que nós temos e que hoje, nesse mundo completamente conectado com as informações, onde tudo que queremos saber e aprender, hoje está na palma da nossa mão, diferente de algumas décadas atrás, que para você ter informações, você tinha que ou estudar muito, ou você teria que comprar aquela coletânea de enciclopédias, Barça, Delta, quem se lembra? Eu era criancinha, viu? Mas eu lembro, porque meu tio, vizinho da minha casa, tinha. E quando eu queria fazer pesquisa de escola, eu tinha que ir lá na casa do meu tio. Porque lá tinha a fonte de informação que era essas coletâneas de enciclopédias. Hoje não, gente. Então, o que acontece? Parece que o nosso leque de necessidades aumentou. Porque nós podemos fazer muito mais do que somente cuidar da família e trabalhar. Hoje nós fazemos muitas coisas. Ou talvez achamos que precisamos de muitas coisas. Por causa disso nós temos concorrências. Muitas coisas competem com o nosso tempo dedicado a Deus, com as nossas forças que dedicamos à obra do Senhor, ou os nossos recursos também são fatiados e quando vamos ver não sobra nada para a campanha de missões mundiais, nacionais e estaduais. Ou não ofertamos quando há uma necessidade, como está no boletim, já há 3 semanas, a necessidade de uma geladeira que está lá em Frei Paulo, numa igreja com o nosso porte. Por quê? Por causa das concorrências. Tudo nosso está muito fatiado. Se fosse aquele gráfico da pizza, não seriam 8 pedaços. Tem muito pedaço aí, tem muita gente comendo. Tem muita gente querendo o nosso cronômetro, querendo o nosso tempo, as nossas forças. Então Jesus tem uma palavra para o nosso coração nesse sentido nesta noite. Qual tem sido o seu valor? Qual tem sido os seus princípios? O que você tem feito afinal da sua vida quando se trata de Deus? Essa concorrência é apresentada na parábola do semeador também, e eu quero ler aqui Mateus capítulo 13, 22, 23, deixa eu ler para os irmãos. Para quem não conhece a parábola do semeador, Jesus, ele faz uma comparação onde quando o semeador lança a semente, essa semente cai em terras diferentes. Em algumas terras, em terra boa, aquela semente produz, mas existe a terra cheia de espinhos, existem as pedras, onde essas sementes, quando caem, elas não dão seu fruto. E não é à toa. E aí Jesus, então, interpreta essa parábola, dizendo que a semente é a palavra de Deus, onde essa palavra chega até a terra, essa terra é o nosso coração, o solo é o nosso coração. E então, a semente, ela pode dar o seu fruto, como ela pode não dar o fruto. Essa parte que eu vou ler aqui é sobre a concorrência dos nossos afazeres e Deus. Olha o que diz o texto. E quando foi semeado entre espinhos,
E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outros 60 e outro 30. Então, quais são as concorrências que essa passagem nos apresenta? A primeira concorrência, os cuidados deste mundo. Nós não queremos sofrer, nós não queremos sentir dores, então a gente se prepara, dedica muito tempo cuidando de nós, cuidando da nossa família, dedicando também os nossos recursos, e eu não estou aqui dizendo que isso é errado, mas a palavra de Deus aponta como esses cuidados como uma concorrência. O segundo ponto dessa concorrência são as riquezas, os trabalhos demais, os bicos, além do emprego. Eu tenho um bico, aqui é conhecido como bico também, como freelance, né? Eu trabalho, mas aí nas horas vagas eu faço Uber, eu sou encanador também, eu sou isso, aquilo. Afinal, né, pastor? A gente precisa correr atrás do nosso. Não há nada errado nisso. Não há nada errado. Você sabe fazer um bolinho, uma trufa, um bolinho de pote? Aleluia, faça. Dá para vender? Venda. Venda. Não é errado. É um complemento de renda? Faça isso. E o terceiro ponto aqui são os deleites da vida. As distrações, as informações, o nosso conforto, que a gente pode acabar também substituindo e colocando tudo isso como prioridade. E aqui mora o problema. Não há problema fazer bico, eu faço. Mas o problema está quando nós substituímos tudo isso, colocando coisas no lugar de Deus e tirando Deus no seu lugar de senhorio. E seria até, não é nem injusto, é outra palavra, colocar Deus no mesmo pé de igualdade das coisas. Quando nós substituímos as coisas, ou o nosso tempo, esforço, energia, finanças, quando nós substituímos, eu vou dedicar 24 horas do meu tempo para isso aqui, eu vou dedicar meus recursos para o meu trabalho, vou investir, vou estudar, vou adquirir conhecimento, mas deixando Deus de lado, você está fazendo de tudo isso o seu Deus. Você acaba sendo escravo de tudo isso que talvez você mesmo esteja construindo. E quais são, então, as 3 verdades que esse texto nos apresenta sobre o nosso tempo, princípios e valores? A primeira verdade é que a busca por essas coisas não devem ser prioridade. Esta é a primeira lição de Jesus para nós. Como eu disse, nós temos que trabalhar. O custo de vida aí está alto. Lá em casa, então. E olha que eu tenho 4. Aqui, o pastor Paulo parece que tinha 14 em casa, né? Mas é também de uma geração, eu não estou diminuindo aqui o fardo dele para falar que o meu, não. Mas é que uma geração que havia quintal, havia roça, havia fazenda, que havia gado, o leite estava ali atrás. Talvez um pomarzinho onde tinha fruta. Eu lembro disso por causa dos meus pais, né? Por meus pais. E hoje, nós estamos praticamente num apertamento, que não dá nem para ter cachorro. Você tem que descer com o cachorro lá para ele fazer necessidade dele, agora volta. Fica trancado aí até amanhã, tranca tudo. Nós temos que trabalhar. Quando Deus
criou o homem, ele deu serviço para o Adão. Você vai cuidar e vai lavrar aqui o jardim. Você tem que trabalhar, não é ficar aqui tocando harpa a vida toda, não. Você tem que trabalhar. A questão é que depois do pecado, o trabalho aumentou. Por quê? Porque nasceram espinhos na terra. E ainda Deus disse: do suor do teu rosto comerás. Vai ficar mais difícil, mas você precisa continuar trabalhando. Então a questão aqui não é o trabalho em si, não são essas concorrências, os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Você pode ter patrimônio, você deve ter patrimônio, que você seja rico. Mas o problema é se essa riqueza for o seu Deus, aí é chumbo grosso. Aí é cavar a própria cova. Porque você vai para um patrimônio, pode construir um patrimônio, por exemplo, nessa questão de finanças, né? Onde quando você chegar lá, você não vai repartir com ninguém, você não vai ter um coração generoso, porque sem Deus não há generosidade. Vai ser aquele que substitui dízimo por oferta, sabe? Posso ajudar, eu vou tirar do meu dízimo para dar para uma família pobre, porque, sabe, tem muito, mas não consegue abrir a mão. Prioridades inversas. É sobre isso que Jesus está dizendo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso que vocês estão almejando vos serão acrescentados. Pode ser todas aquelas necessidades da pirâmide que nós vimos aqui. Todas aquelas necessidades, Deus sabe, a Bíblia diz, esse mesmo contexto aqui, se você ler, você vai ver assim: o vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ou vocês acham que Deus não conhece as nossas necessidades? Deus sabe do que nós precisamos. Não só de bens materiais, de comida, de bebida, de vestimenta, mas Ele conhece também a nossa autoestima. Se nós estamos depressivos, se nós estamos tristes, Ele conhece essas necessidades e Ele é capaz de resolver. Mas há uma teologia da ação aqui dentro, em que nós precisamos buscar o Senhor, enquanto podemos achá-lo. É isso que diz a palavra de Deus. Não há problema termos os nossos cuidados, os nossos planos de saúde, os nossos seguros, os nossos 2, 3 empregos, não há problema. O problema é se dedicarmos a nossa vida para essas coisas. Sabe o que vai acontecer? A semente vai cair num coração cheio de espinhos. E ali onde poderia produzir frutos do Espírito, todas essas coisas sufocarão a semente. Essa mensagem pode ser sufocada pelas suas atividades, pelas suas prioridades, se não for a palavra de Deus, e esta palavra, ela pode não surtir efeito algum. Porque é isso que Jesus disse na parábola do semeador. A semente não vai ter espaço para crescer. Porque você, com as suas atividades, com seus cuidados, riquezas e deleites da vida, você sufoca a minha palavra, e a minha palavra não tem para onde crescer. E se a palavra não cresce, não há transformação, não há libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Não haverá libertação, não haverá conversão, não haverá salvação, não haverá salvação. Porque tudo isso acontece por meio da palavra de Deus. Escolhei a quem sirvais. Antes desse contexto, no versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Podemos substituir as riquezas aqui também, aos nossos deleites, aos nossos cuidados também. Então, o primeiro ponto é esse: a busca por essas coisas não devem ser prioridade.
Segunda verdade do texto é que você sempre arrumará tempo para aquilo que é importante para você. Aí eu te pergunto, como está a sua agenda? Quanto tempo você tem dedicado para as coisas de Deus, para as coisas do reino de Deus, uma vez que nós não somos mais deste mundo? A palavra de Deus diz que quando somos selados pelo Espírito Santo de Deus, passamos a ser peregrinos nesta terra, porque nós nos transformamos em cidadãos da onde? Do céu. Então, se nós somos cidadãos do céu, quem é o nosso presidente? É Jesus. O nosso Senhor é Deus. Nós temos uma vida no céu. Não ajuntem tesouros na terra, onde as traças corrompem, o ferrugem, estraga tudo, mas acumulem tesouros na onde? No céu. Por que acumular tesouro no céu? Porque é para lá que nós vamos, amém? É para lá que nós vamos, então nós temos que construir o nosso patrimônio lá também. E o nosso patrimônio deve ser dedicado também dia a dia aqui. Assim como nós dedicamos o nosso tempo, as nossas forças, nossos recursos para os nossos patrimônios daqui dessa terra. É o que eu chamo de dose bíblica homeopática. Sabe? Aquela dosezinha que você vai tomando, você nem percebe, mas quando assusta, você está blindado pelo poder que há na palavra de Deus. E aí acabamos vivendo então uma vida de obediência, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quanto tempo você tem dedicado para as coisas da sua terra santa? Para o lugar onde você acredita que vai morar com Jesus? O que você tem feito para o reino de Deus? Não se trata somente da sua vida devocional. A vida devocional é o seu tempo com Deus, seu tempo de oração, seu tempo de leitura da palavra. Mas se trata também da sua missão de, conhecendo o céu, conhecendo a boa notícia, compartilhar isso com as pessoas. Temos aproveitado as oportunidades para conversar com pessoas que nós sabemos que não são salvas pela perspectiva bíblica, pelo tipo de vida que vivem. Nós temos dedicado o nosso tempo também propagando, ensinando a verdade para as pessoas. Os novos convertidos que passam pela sua vida, pessoas que se converteram, talvez na sua família. Que tempo nós temos dedicado em sair da nossa casa, naquele descanso de quarta-feira à noite, substituindo o futebol, para pegar a nossa Bíblia, gastar a nossa gasolina e ir até a casa de um novo convertido, ou uma pessoa que ainda não conhece Jesus, para pregarmos o Evangelho para ela. Isso tem a ver com as coisas do reino. E não somente a minha vida dominical. Domingo é dia do Senhor. Ainda bem que nós não precisamos trabalhar no domingo, exceto aqueles que trabalham em shopping, né? Shopping não tem como escapar, não. Né? E nem feriado, se for na praça de alimentação. Se trabalhar em restaurante shopping, aí, né? Dificulta, compromete, né? Mas existem outras folgas também. Então, não é somente a minha vida dominical, a vida cristã não se resume a isso. Não se resume também a minha vida devocional, mas no meu compromisso de pregar o Evangelho, o meu compromisso de adorar a Deus, estar em comunhão com o povo de Deus, o meu compromisso de servir o meu irmão ensinando a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Existem pessoas que estão até mesmo dentro da igreja, mas que não são libertas, porque ainda não conheceram o Evangelho. E talvez porque eu tenho dedicado o meu tempo para todas estas coisas que me serão acrescentadas, como prometeu o Senhor.
ao invés de estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olhe para a sua agenda. Hoje existe um lema no mercado, onde as pessoas não estão mais indo pela conversa de vendedor. Por exemplo, como aumentar a sua renda? Vai ter uma palestra, por exemplo, né? Como aumentar a sua renda? Nós temos que analisar quem é que vai dar a palestra. É como, por exemplo, como cuidar da sua saúde? Quem vai palestrar? Um pneumologista, assim, 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 que fuma. As pessoas estão olhando agora pelo que nós somos, pelo resultado que temos. As pessoas estão olhando para nós e procurando em nós os resultados daquilo que pregamos. Se você diz que é crente, as pessoas estão de olho em você para saber se você realmente é, para saber se elas podem acreditar em você. Se você é um profissional liberal, as pessoas querem saber primeiro quem você é, para saber se você tem realmente o resultado que você diz. O pessoal fala assim, propaganda, eu estou falando em propaganda porque é o meu trabalho paralelo, mas propaganda é a alma do negócio. A pergunta é, por que a agência de publicidade fecham, então? Porque não basta somente conhecer, tem que aplicar. Tem que aplicar. Eu estou dizendo isso porque quando nós olhamos para a nossa agenda real, e a agenda aqui, ela é individual, é você quem sabe como você gasta o seu tempo, quando você olhar para a sua agenda, ela vai revelar quem é o seu Senhor. É algo inevitável. Vai revelar. Por quê? Porque você arrumará tempo para aquilo que é importante para você. Não é somente uma questão de foco, mas uma questão de valor. E o que Jesus está nos orientando aqui, gente, acreditem no que eu estou dizendo. Deus conhece as suas necessidades. Não se matem procurando as necessidades daquelas pirâmides, porque o meu Pai sabe do que vocês precisam. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que vocês estão correndo atrás aí, o meu Pai vai agilizar para vocês. Não é uma questão de troca com Deus. Ah, então quer dizer que se eu fizer isso, Deus vai abrir as portas para o emprego que eu estou atrás? Não vai bater na porta de emprego aí para você ver. Ah, quer dizer que se eu dedicar o meu tempo para a obra, eu posso fazer o Enem que eu vou passar? Não vai estudar para você ver. Porque nós temos a nossa busca pelo Senhor não nos isenta das responsabilidades sociais que temos. Não é uma troca. Ah, então quer dizer que se eu ofertar, vai aparecer dinheiro na minha conta? Não vai construir seu patrimônio para ver? Temos que ser inteligentes, fazer planejamentos. Mas a questão de ofertar, ser generoso e sermos abençoados, significa que nós estamos priorizando o Senhor e que nós não estamos escravos, nós não estamos como servos dos recursos que temos. Então a questão aqui se trata de valores, de princípios e não no sentido literal que Jesus está dizendo, não que Ele vai suprir as nossas necessidades, isso é promessa. Nunca vi um justo mendigar o pão. E se nós estamos mendigando, nós precisamos olhar para nós e dizer assim, o que é que está errado? Sendo que a Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Porque é possível sim nós passarmos fome, mesmo sendo crente. Mas a pergunta que nós temos que fazer para nós é, aonde estou errando? Será que eu sou um preguiçoso? Provérbios capítulo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que durante o verão ela constrói, ela armazena o alimento, por quê? Por causa do período de inverno. Inteligência. Nós temos que trabalhar, mas a dose homeopática não pode faltar. Deus, o Senhor, está em primeiro lugar. Deus
um amigo meu, uma amiga minha se converteu. Conte comigo, Senhor. Eu vou. Mesmo sem tempo, mas eu vou. Eu vou dar um jeito aqui, mas eu vou. E sabe o que Deus vai fazer? Enquanto você estiver dedicando o seu tempo para o reino, Deus vai estar fazendo florescer as coisas por aqui. Ó. Isso é a promessa dele. Atrairá as bênçãos. Deus suprirá as nossas necessidades. Então, reveja a sua agenda. E deixe que ela revele para você quem é o seu Senhor hoje. Que tempo você tem dedicado? Que oportunidade você tem aproveitado para as coisas do reino? E terceira verdade desta mensagem: se Deus estiver em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso coração sempre questiona se vale a pena ou não colocar Deus em primeiro lugar. Deus, será que eu não vou estar perdendo meu tempo? E as minhas forças? Deus, eu vou dar de oferta, mas e se faltar? Planeja, bota na ponta do lápis, faz a conta antes. Pastor, Deus vai dar apertadinha assim. Dá para ofertar? Oferte. Mas a viúva pobre deu tudo. Dependendo do Senhor. Senhor, eu estou com 2 empregos, senão eu não consigo pagar minhas contas do mês. Que tal pensarmos em reduzirmos o custo? Fizemos lá em casa isso aí agora. Fomos lá no plano de saúde, mudamos do plano nacional para o plano regional, aqui estadual. Não é só fazer mais dinheiro, talvez é diminuir um pouco o custo aqui. Não é aumentar, Senhor, manda 26 horas por dia aí, porque não está pouco tempo. Não, é administrar o tempo. Né? Porque é uma promessa. Nós não podemos nunca duvidar. Se gastarmos tempo para o reino de Deus, irá nos trazer prejuízos. Planejemos em todas as áreas necessárias, mas nós precisamos priorizar Deus. Quem tem Deus em primeiro lugar tem um coração generoso, já disse isso aqui. Ter ou não Deus em primeiro lugar fará diferença com a forma que administramos nossos recursos, tempo, nossa força, nossa energia. E a sociedade observará. A sociedade observará. Jamais ficaremos somente trabalhando, mas se importará com aquilo que é importante para Deus. Enquanto buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas que nós corremos atrás toda semana, Ele garante que suprirá, porque Ele sabe de que nós precisamos de todas elas. A questão aqui é valor, prioridade na nossa vida. Deus precisa, se Deus é o seu Senhor, se Deus é o nosso Senhor, nós precisamos fazer com que Ele seja realmente o nosso Senhor. Não somente de palavras, mas de vivência, de verdade. Senão estaremos mentindo, enganando a nós mesmos. Talvez eu vou apresentar aqui 3 alternativas, e talvez você tenha que escolher uma delas. A primeira alternativa, talvez você precise administrar melhor o seu tempo, seus recursos e sua força para priorizar Deus. Talvez seja uma questão administrativa, mas refaça se necessário. A segunda alternativa, abandonar algo que está no lugar de Deus. Você é convertido, você tem Jesus como seu Senhor, mas talvez você esteja atarefado demais, se ocupando demais, investindo demais em outras coisas, e o reino de Deus está ficando aqui, passando necessidade. Não estou falando da nossa igreja. Gosto da palavra do pastor Paulo Sérgio, que ele diz aqui, cada semana é um milagre que acontece aqui dentro. Amém. Nossa igreja não tem dívida, nossa igreja tem patrimônio próprio. Os pastores, todo dia 1º tá na conta. Amanhã é dia 1º, né? Aleluia.
Mas é verdade, isso aqui é fruto da fidelidade dos irmãos. Mas como fica as outras regiões de Aracaju, que nós poderíamos estar plantando 10, 15 novas igrejas? Pastor Jabes, eram 25 igrejas, né? Que tal aí para 2025, temos 25 novas igrejas? Por que não? Mas precisa de recursos, né? Então, às vezes, estando aquém, isso compromete. Então, talvez precise abandonar algo que está ocupando o lugar de Deus. E terceiro, a terceira alternativa seria de restabelecer mesmo os seus princípios e valores para priorizar Deus, porque você sabe que precisa, que Deus tem que ser prioridade, mas você não está priorizando. É uma questão de restabelecimento, reorganização na sua vida emocional, no seu coração, e priorizar definitivamente Deus como Senhor da sua vida, se é que Ele habita em vós, como diz o apóstolo Paulo. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Se Ele habita, então Ele precisa ser primeiro lugar. Só assim poderemos declarar, não somente ler, mas declarar, Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz: mas o meu bom Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E tendo Deus como prioridade, nós poderemos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, todas as demais coisas me serão acrescentadas, porque Ele afirmou isso. Mas se o Senhor não é o meu pastor, prepare para as faltas. Falta de tempo, falta de forças, falta de recursos, falta de paciência. Prepare para as faltas. Porque o Senhor nos ajuda a descansar nele. Você descansará. Você receberá de Deus enquanto você dormir. E entregar o amanhã para Deus é um ato de fé, dependência e obediência. Porque nesse mesmo contexto, depois que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, depois ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É descansar de que a provisão de amanhã virá, mas é um ato de fé. É virar para Deus e falar: Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Tu és a minha prioridade. Olhe a minha agenda, Senhor. Olhe a minha planilha de finanças. O Senhor está em primeiro lugar. Não significa aqui que você tem que dedicar horas e horas e horas por semana, por mês. Não significa isso. Significa que o seu coração precisa estar ter Deus em primeiro lugar. Não significa que você vai ter que ofertar e patrimônio e desfazer de coisas, não é isso. Significa que você vai obedecer a Deus. E a palavra diz que nós devemos dar conforme as nossas forças. Mas você vai entregar. Não significa que você vai ter que ficar até doente de tanto trabalhar na obra. Isso é imprudência. Isso é imprudência. Isso é falta de amor próprio.
mas significa que, ainda que você tenha que ter tempo para você, você vai dedicar o seu tempo para as coisas do reino de Deus. Amém? É fácil tudo isso, gente? Não é. Por isso que é um ato de fé. Talvez você queira refazer os seus compromissos com o Senhor. Talvez você queira dizer para Deus: Deus, eu quero dizer ao Senhor que Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Para encerrar, terminei aqui, desliguei, acabou. Não está no meu esboço aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa semana eu estava... meu irmão, ele está terminando um treinamento de coaching, chama treinamento, é coaching. E ele precisava de 3 pessoas para fazer, para poder fazer esse trabalho de treinamento. E ele pediu para mim, falou assim: se eu posso fazer com você? Sim, tudo bem. Então, segunda-feira, 10 da noite, a gente se encontra pela internet, a gente se encontra, e aí ele faz algumas perguntas para mim, a gente conversa, tudo com o objetivo de organizar alguma área da nossa vida. Esse é o trabalho do coaching. E meu irmão perguntou assim: e aí, como que está a sua saúde? Falei: colesterol bom lá embaixo, colesterol ruim lá em cima, gordura no fígado, açúcar 97. Tô top. O peso um pouquinho acima. Ele falou: e você acha que é importante a saúde? Eu falei: claro. Ele falou: você tem planos para 10 anos para a sua vida, não tem? Eu falei: tenho. Ele falou: imagine você comendo como está comendo hoje. Imagine você sedentário como você está sedentário hoje, daqui a 10 anos. Ele falou: não é de se pensar? Eu falei: sim. Ele falou: qual é o valor que você dá para a sua saúde, para a saúde? Não a sua, mas quanto que você acha que é importante de 0 a 10? Falei: 10. Porque sem saúde, pelo amor de Deus, né? Ele falou: e qual é a sua nota? Falei: abaixo da média. E aí veio a pergunta: o que é que você pode fazer a partir de agora para melhorar a sua saúde? Aí eu comecei, falei: eu posso diminuir o açúcar, eu posso substituir a massa de pão, eu posso comer mais fruta, salada, eu posso fazer caminhada. Ele falou: e o que te impede de fazer isso? Eu falei: eu não quero. Ele falou: mas você não sabe o que tem que fazer? Eu falei: sim. Ele falou: sabe por que você não quer? Você não quer porque o seu cérebro diz para você aquilo que é confortável para você, e não aquilo que você tem que fazer. O seu cérebro ama o seu conforto, e por isso que o cérebro diz que você, não, caminhada cansa. É sério que você prefere uma salada de fruta do que um sorvete do McDonald's? Uma travessa de GG de açaí, aleluia, com leite condensado assim até falar chega? O seu cérebro diz que não. Olha, você ama o açaí. Você ama leite condensado. É isso que o nosso cérebro diz para a gente. Ou seja, nós temos que, pastor Messias, nós temos que desaprender para aprender novamente. Quando ele me disse isso, ele falou assim: olha para você daqui a 10 anos. Quem será você? Ele falou: o que você pode fazer? Eu falei: eu vou diminuir o açúcar. Eu não falei assim: eu vou cortar o açúcar. Eu falei: eu vou diminuir o açúcar. Gente, porque um copinho de café eu boto 3 colheres. O troço tem que ser melado. Eu falei: eu vou diminuir o açúcar e eu posso começar uma caminhada de 20 minutos. Ótimo. Ele falou: comece. Gente, essa semana eu caminhei 3 dias. Perceberam que eu emagreci? Não está fechando aqui ainda, viu, gente? Mas eu comecei.
Então a minha pergunta agora para vocês é o seguinte: o que é que você pode fazer para confirmar para você mesmo que Deus é realmente o Senhor da sua vida? Olha o seu tempo, analise as suas finanças, as suas forças, o seu ministério, os seus compromissos na igreja, o seu compromisso com a palavra de Deus, com a oração. O que é que você precisa, o que você pode fazer hoje para dizer para Deus: Deus, Tu és o Senhor da minha vida, e eu vou comprovar para o Senhor fazendo isto. Lendo um capítulo da Bíblia por dia já é um começo. Senhor Deus, eu vou fazer um compromisso de orar todos os dias ao Senhor, mas uma oração de 1 minuto é um começo. Senhor, confesso que nas quintas-feiras eu fico em casa mudando de canal, mas eu vou assistir a série de mensagens que vai começar lá na igreja. É um começo. Senhor, quarta-feira é dia de jogo, mas eu sei daquela pessoa que se converteu agora. Eu sei que o pastor Messias tem uma lista de gente nova convertida que poderia estar recebendo estudo bíblico. Eu vou pegar um nome daquela lista. Senhor, conte comigo. Deus, eu vou entrar no site da Junta de Missões Mundiais e vou passar a orar por um missionário. Quem vai decidir é você. O que é que você pode fazer para mostrar para você mesmo, dizendo para Deus: Deus, Tu és o meu Deus. Faça isso em nome de Jesus. Saia daqui hoje com esse dever. Não para fazer em casa, quando chegar em casa você vai dobrar o joelho. Não, é agora. Você vai dizer para Deus: Deus, é isso que eu vou fazer. Mais uma vez, gente, o que Jesus está dizendo aqui não é que nós não podemos trabalhar. O que Jesus está dizendo é: busque em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, que nós vamos ter um momento de oração. Pai amado, nós somos diariamente tentados pela concorrência, confundindo, Pai, o nosso tempo que poderíamos estar dedicando para as coisas do Teu reino, mas pensando em coisas desta terra. Dedicamos também o nosso tempo, ó Pai, muito mais vezes acumulando tesouros da terra, ao invés de acumular tesouro no céu. Dedicamos tempo em mídias sociais, ao invés de dedicarmos tempo na Tua palavra e orando, falando contigo, intercedendo por esses missionários que estão no campo, sendo perseguidos e mortos, enquanto nós estamos no celular. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós enchemos a boca para dizer que Tu és o nosso Senhor, mas quando paramos para olhar para nós mesmos, para a nossa agenda, para os nossos recursos, para as nossas forças, nos deparamos com uma outra realidade. Talvez esta seja a realidade de alguns cristãos aqui da Tua igreja nesta hora. Mas nós queremos declarar com os nossos lábios que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor. Queremos declarar com os nossos lábios que nós Te amamos, sim, apesar das concorrências. Mas que nesta hora nós fazemos aqui o nosso compromisso com o Senhor. Agora você vai dizer para Deus qual é o seu compromisso. Enquanto estivermos cantando o próximo cântico, você vai gastar o seu tempo com Deus, esses 3 minutos, dizendo para Deus que compromisso você vai fazer com Ele agora, buscando as coisas do reino de Deus. Não precisa ser um grande compromisso, um novo compromisso, mas
que seja colocando Deus em primeiro lugar, para a sua glória. Ouçamos então a canção, enquanto estivermos orando. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestidos de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, receba, Pai, cada compromisso nesta hora, Pai, que a tua igreja fez com o Senhor. Nós te amamos, ó Deus, e nós queremos acertar, sendo filhos obedientes ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, aumenta, Senhor, a nossa fé, para buscarmos em primeiro lugar as coisas do teu reino e a tua justiça, porque isso nos fará bem, isso transformará o nosso coração e o teu nome será glorificado. Continue, Senhor, nos abençoando com a tua graça, com a tua misericórdia. Sustenta-nos, sabendo, ó Deus, de cada uma das nossas necessidades, sabendo, ó Deus, o que iremos pedir em nossas orações, antes mesmo de sair as palavras dos nossos lábios. Ó Deus, olhe para nós e ajuda-nos a depender do Senhor a cada dia, descansando sobre o dia de amanhã, não nos preocupando e andando verdadeiramente
não ansiosos com coisa alguma, com o que havemos de comer, de beber, de vestir, as contas que temos para pagar, os compromissos a realizar. Ó Deus, ajuda-nos a descansar em Ti. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração. E se, ó Deus, no nosso meio, nesta hora, há pessoas que ainda não fizeram um compromisso com o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que hoje seja um dia de festa, um dia de salvação, e que estas pessoas venham, ó Deus, ter uma experiência com o Senhor, para a glória do Teu nome. Esta é a nossa oração que fazemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.